Ajudar é complexo. Como ajudar sem nos prejudicar e sem prejudicar o outro? Bert, ele falava sobre 5 ordens que devem ser sempre respeitadas na relação entre quem ajuda e quem é ajudado. Ele chegou até a essas ordens através de sua percepção e longa experiência como profissional da ajuda. São elas: primeiro, dar o que se tem e somente tomar o que se necessita. Quantas vezes desejamos dar mais do que a gente possui, ou ainda dar aquilo que a gente nem possui? E quantas vezes acreditamos necessitar de algo, de alguém que nós mesmos podemos nos dar? Transgredimos essa ordem quando queremos dar o que não temos, quando queremos receber o que não precisamos e quando fazemos exigências que o outro não pode atender. Qual é a postura ideal de um constelador? Postura do vazio. Devemos a cada sessão nos colocar como uma folha em branco, prestes a receber uma nova história. O seu papel como facilitador de constelações é colocar-se a serviço do campo, sem julgamentos, sem expectativas, sem pretender trazer qualquer solução para a vida da pessoa, resolver a vida da pessoa. Permanecer no vazio mesmo. Nesse vazio, há espaço suficiente para o essencial emergir. Quando ficamos no cabeção, quando ouvimos a nossa própria voz, o essencial passa desapercebido. E o que seria o essencial? O essencial é o que é. E o que é justamente o que surgir intuitivamente durante a sessão. Confie no campo. Na sua prática, tenha um olhar sem intenção, sem medo e sem julgamento. Esse olhar não é aprendido e ponto. Ele deve ser treinado, é um olhar treinado. Coloque-se apenas como um instrumento, porque quando nos colocamos como um instrumento de uma força maior, abrimos mão da intenção, do medo e do julgamento. Bom, falamos da melhor postura, da melhor atitude de um constelador. E qual seria a pior postura? A pior postura é de querer apenas fazer dinheiro com essa prática. Obviamente, o financeiro faz parte, negar isso é uma infantilidade. Mas não faça do dinheiro o foco da sua prática. Por favor, tenha respeito com esse movimento tão grandioso e sério, com essa medicina tão poderosa. Acredite, se você estiver a serviço de todo o seu coração, se você levar a sua prática com responsabilidade, com honra, o sucesso e o retorno financeiro virão naturalmente. Nota mental, faz aí. Ser apenas um instrumento. Deixa que o divino se manifeste através do seu olhar para a pessoa, da sua escuta para a pessoa, da sua fala para a pessoa. Seja apenas um instrumento. Segundo, que a ajuda se molde às circunstâncias e só intervenha com o apoio na medida em que o outro permita. Quando nos deparamos com o destino de outra pessoa, e às vezes a gente se depara com destinos muito difíceis, a gente precisa não querer modificar aquele destino, porque senão, em vez de ajudar, a gente acaba se emaranhando com o destino daquela pessoa. A gente transgride essa ordem quando negamos as circunstâncias do outro e insistimos em ajudar. Insistimos em ajudar. Terceiro, posicionar-se diante do seu ajudado, sempre de pessoa adulta para pessoa adulta, tá? Não tente ocupar um papel que não é seu para que seu cliente se sinta melhor. Ainda que queira muito ajudar, se coloque sempre como um adulto diante de outro adulto. O outro precisa se perceber responsável pela sua própria vida. A gente transgride essa ordem quando infantilizamos o outro. 4. Olhar para o cliente de forma sistêmica e não isolada. Então, em resumo, nosso olhar precisa ser menos pessoal e mais sistêmico, sabe? Considerando as relações daquele cliente, todos aqueles que estão ao seu redor, especialmente a figura dos seus pais. Os pais também devem ser acolhidos e amparados com o mesmo respeito e a mesma compaixão, sem o mesmo julgamento que a gente tem o olhar para com o cliente, sabe? Transgredimos essa lei quando olhamos para a história daquele cliente somente pela ótica daquele cliente, somente pela história que ele nos traz. Nós, como os consteladores, temos que olhar para além do cliente
E para que a gente possa ajudá-lo a incluir quem está excluído, a trazer, por exemplo, os pais para o coração, a gente antes precisa incluir essas pessoas e trazer os pais do cliente para o nosso coração, com compaixão. Quinto, amar a cada pessoa exatamente como ela é, por mais que ela seja diferente de mim. Devemos ajudar com neutralidade, sabe? Sem juízo de valores. Em suma, transgredimos essa ordem quando julgamos os outros. Se sentir que não é capaz de lidar com alguma questão que o seu cliente trouxer, por exemplo, uma questão de abuso sexual, indique outro profissional. Porque onde há julgamento não há ajuda. A regra é clara, cada pessoa deve ser o protagonista da sua própria história. É preciso reconhecer no outro a capacidade e a responsabilidade de lidar com a sua própria realidade e buscar melhorar a sua própria realidade. Quando ajudamos, jamais devemos nos colocar no papel de salvadores. É preciso deixar o outro livre para que possamos também ficarmos livres. Qual é a postura ideal de um constelador? A postura do vazio. Devemos, a cada sessão, nos colocar como uma folha em branco, prestes a receber uma nova história. O seu papel como facilitador de constelações é colocar-se a serviço do campo, sem julgamentos, sem expectativas, sem pretender trazer qualquer solução para a vida da pessoa, resolver a vida da pessoa, permanecer no vazio mesmo. Nesse vazio, há espaço suficiente para o essencial emergir. Quando ficamos no cabeção, quando ouvimos a nossa própria voz, o essencial passa desapercebido. E o que seria o essencial? O essencial é o que é. E o que é justamente o que surgir intuitivamente durante a sessão. Confie no campo. Na sua prática, tenha um olhar sem intenção, sem medo e sem julgamento. Esse olhar não é aprendido e ponto. Ele deve ser treinado, é um olhar treinado. Coloque-se apenas como um instrumento, porque quando nos colocamos como um instrumento de uma força maior, abrimos mão da intenção, do medo e do julgamento. Bom, falamos da melhor postura, da melhor atitude de um constelador. E qual seria a pior postura? A pior postura é de querer apenas fazer dinheiro com essa prática. Obviamente, o financeiro faz parte, negar isso é uma infantilidade. Mas não faça do dinheiro o foco da sua prática. Por favor, tenha respeito com esse movimento tão grandioso e sério, com essa medicina tão poderosa. Acredite, se você estiver a serviço de todo o seu coração, se você levar a sua prática com responsabilidade, com honra, o sucesso e o retorno financeiro virão naturalmente. Nota mental, faz aí. Ser apenas um instrumento. Deixa que o divino se manifeste através do seu olhar para a pessoa, da sua escuta para a pessoa, da sua fala para a pessoa. Seja apenas um instrumento.